Pessoal, quero aproveitar o silêncio aí, né? E dizer, né, que é com grande satisfação que eu recebo vocês aqui na casa de vocês, né? É uma grata surpresa, né, nesses últimos anos aí, a parceria que a gente vem fazendo com a Secretaria de Esportes e Qualidade de Vida de São José, né, e a gente propõe coisas e sempre vocês estão nos apoiando, né? Agradeço imensamente isso. Né, e em segundo lugar, né, e não menos importante, agradeço o Djalma também pela abertura do espaço aqui, um espaço maravilhoso, né, e que a gente se sente muito bem, né, ao lado de tantas glórias e de tanta luta esportiva aqui, né, muito bonito o lugar, né, eu sempre ressalto isso porque o Djalma tem um trabalho aí, né, com muito cuidado, com muito zelo pelo esporte da cidade de São José, né, e aí a gente vem a partir de amigos em comum, né? O Zeno me apresentou a ele, eu vou levar você para um cara muito legal, muito bacana, um cara que tem muita iniciativa e de fato foi isso que eu vi. E eu queria agradecer o Djalma, queria agradecer a Kátia, o Vitamar também, né? São pessoas aí que sempre me recebem de portas abertas aí e que, né? A gente tem um carinho especial por vocês, então, igualmente, né? Queria agradecer minha irmã, parte da minha família está aqui também, né? Presente meu sobrinho, pai do Evaldo, né? Uma figura ilustre aí do esporte Pindamonhangaba, né? E Valderez está aí também, é uma galera que a gente segue nas redes sociais, né? E quando a gente tem a oportunidade de conhecer, a gente fica muito, muito feliz. E também, né, agradecer Antônio Carmo pela parceria aí também, né, e é um cara que a gente se conheceu num vídeo aí, para gravar com ele, e ele sempre também me abriu as portas aí, e sempre está apoiando a gente, né, sempre está divulgando, sempre está falando sobre o que a gente desenvolve. E um outro parceiro, né, que é de longa data também, o professor Evaldo, né, uma figura importante aí do esporte de Pindamonhangaba, né, um dos descobridores aí do Luiz Gustavo, né, e o Luiz Gustavo passou na escolinha, foi a primeira escolinha que o Luiz Gustavo passou e depois ele teve outras possibilidades na carreira, né, mas sempre quando é época de Copa, o Evaldo é requisitado pela Globo, pelo Fantástico, enfim, né, porque foi uma figura importante aí na vida do Luiz Gustavo, né? Eu acho que isso é importante também, né? Eu começo aqui, né, querendo agradecer mesmo de fato, porque é importante, né, a gente contar com pessoas amigas, pessoas queridas, né, e por isso que eu quis fazer essa conversa aqui, né. O Moreira era uma outra figura que estava presente também na nossa divulgação, mas aos 49 do segundo tempo ele disse que não ia poder vir por causa de uma visita que ele está tendo na escolinha dele, né? E a gente lamenta, mas vamos tentar em outro momento fazer um bate-papo, uma conversa com o Moreira também, porque é uma figura importante aí, né, na vida do Casimiro, né? Ele tem um acervo também muito legal do Casimiro, eu acho que está exposto fora do país, né, no Museu do Real Madrid, eu acho, não sei se está aqui, mas ele tem um acervo legal também no Casimiro que eu acho que é importante, né? É até difícil, né, a gente falar para os nossos convidados se apresentarem, mas eu acho que é legal contar um pouquinho, né, da sua trajetória, um pouquinho, né, da trajetória de ambos aí, para falar um pouquinho, né, para contextualizar, especialmente a molecada, né, que não conhece, que vê na televisão e fala assim, poxa, quem que é esse senhor aí? E aí às vezes a gente se perde nisso, né, que eu acho que a história nossa é importante a gente sempre estar falando, né. Legal, começa aqui, Theo. Primeiro, obrigado pelo convite, professor Theo Pimenta, Evaldo, prazer revê-lo, fazia tempo que a gente não se encontrava, né? Professora Kátia Reis, secretária de Esportes e Qualidade de Vida de São José dos Campos, o Djalma, o pessoal todo aqui presente, que a gente saúda com muita alegria. E o tema nosso de Copa do Mundo não tem como ficar alheio, afinal de contas o brasileiro adora a Copa do Mundo, sempre foi assim, e agora nesse período fora do normal, né, no final do ano,
ficou meio esquecido em razão dos campeonatos nacionais do mundo inteiro, ainda o Brasileirão terminando, os nacionais dos outros países rolando, e ficou um pouco meio perdido. Mas agora já deu para perceber que todas as atenções estão voltadas. Então a gente, aqui nessa ideia, eu quero parabenizá-lo, Theo, porque já nas Olimpíadas você fez aquele e-book muito legal, que eu tive o prazer depois de poder narrar para o Sesc de Taubaté, que fez um trabalho, me convidaram, tudo baseado no trabalho que você fez dos atletas do Vale do Paraíba que disputaram Olimpíadas. E agora você também tem essa ideia de fazer os boleiros do Vale, gente que é da região ou que passou pelos clubes da região e que estiveram presentes em Copas do Mundo em diversas épocas, né, de Copa do Mundo. E aqui a gente tem diretamente mais um, que é o professor Evaldo, diretamente ligado com o Luiz Gustavo, que foi o titular da seleção brasileira em 2014. Você falou do professor Moreira, do Jesus Moreira, né, que poderia falar mais do Casemiro, que vai para a segunda Copa dele com a seleção brasileira, mas infelizmente teve esse trabalho extra lá. Mas para nós é uma alegria estar aqui, para a gente poder falar de Copa do Mundo. Eu que já tenho uma idade mais avançada, eu comecei a acompanhar a Copa do Mundo, me lembro bem a primeira em 1966, eu tinha 7, 8 anos de idade, mas já me lembro assim, da eliminação do Brasil para Portugal naquela ocasião, do Pelé machucado. Aí a partir de 70, né, a primeira Copa transmitida ao vivo para o Brasil, e aí eu já comecei a acompanhar. De lá para cá realmente eu não perco uma, costumo acompanhar sempre à distância, eu nunca fui num país, eu não tenho esse desejo não, porque eu vejo as dificuldades até que o povo enfrenta, mas é legal. Acompanhando à distância e vendo o Brasil campeão, o Brasil perdendo, tantas coisas que a gente já pôde acompanhar. E a Copa do Mundo, sem dúvida alguma, é um evento que, para quem gosta de futebol, a gente não fica ali, né? Bacana. E, professor Evaldo, né, dá uma contextualizada aí, falar um pouquinho, né, para dar um esquenta aí. Queria dar uma boa tarde a todos, a secretária, né, do Esportes, todos os seus colegas aqui, o Carmo, que é uma pessoa, é um ícone, né, do esporte aqui da região do Vale do Paraíba. E parabenizar pela iniciativa, né, de fazer esse encontro, fazer essa divulgação dos grandes jogadores aqui do Vale, que muitos, né, se a gente não contar a história, muitos não vão saber qual foi a sua trajetória dentro do futebol, né? Então, essa atmosfera que a gente vive, né, a gente entrou aqui, eu não conhecia o Museu do Futebol, parabenizando a Prefeitura de São José, a secretária, e seria legal, né, se as cidades, outras cidades do Vale também pudessem, né, ter esse espaço para contar a sua história dentro do esporte e do futebol. E muito contente, né, ver essa ligação que a gente tem com o Luiz Gustavo, um menino aí que tem uma história de vida muito legal. Ele focou em ser jogador, era um jogador assim que tinha objetivos desde criança. Ele começou comigo aos 9 anos, né? Já era um garoto diferenciado com relação a ser, né, a atingir objetivos. E hoje ele atingiu, né, em 2014, tem a história na seleção, a história na Copa do Mundo, e a gente fica muito contente também em ver, né, que o Moreira, desenvolvendo um bom trabalho aqui em São José, tem revelado não só o Casemiro, né, Ricardo Goulart, parece que passou por ele, tem um jogador que está nos Estados Unidos, né? Vários. Então a gente fica muito contente aí em poder compartilhar com vocês toda a nossa história também com o Luiz Gustavo. Acho que como a gente vê, né, um espaço de memória, né, não teria como a gente deixar de falar do passado, né, e da perspectiva do futuro, né? E aí quando eu penso assim na formação esportiva, né, e você principalmente o Evaldo, né, que pode começar falando, trabalhou dentro dessa perspectiva, né, e viu o desejo do menino, né, o que você poderia me falar com relação à formação, né, do jogador de futebol? Bem, naquela época eu comecei com escolinha de futebol logo quando eu entrei na faculdade. E aí já montei a minha primeira escolinha. Então eu tive 5 núcleos em Pindamonhangaba e o objetivo era massificar o futebol.
E aí eu montei núcleos em Moreira César, que é um distrito, né, de Pindamonhangaba, 2 núcleos, e depois fui espalhando pela cidade, região leste, região norte da cidade, e a gente via, né, aquele sonho do garoto, e ser jogador. Tinha muitos que a gente reunia antes dos treinos, e aí eu perguntava, qual o seu sonho, né, e ia perguntando. Um queria ser empresário, outro médico, e aí Luiz Gustavo falou, olha, eu quero jogar na seleção e jogar fora do país, e num grande clube. Aí os meninos deram risada. Só que eles não perceberam que as palavras, elas se formam, né, na nossa vida. E a gente ia observando nos treinamentos. Treinávamos treino coletivo, os treinos técnicos, né? E Luiz Gustavo fazia algo mais. Dava voltas no campo, enquanto os outros, os melhores jogadores que eu tinha, iam embora. E o Luiz Gustavo era mais focado, mais centrado, né, no que ele queria. E isso aí foi um dos fatores que fez chegar ele nessa condição. E Carmo, você que é sempre muito ligado à história, né, o que você vê nesse tema, né, da formação dos jogadores de futebol, da formação do esportista, com relação a ontem e hoje, né, o passado e o presente? Eu ia dizer aqui também que eu sou, hoje estou mais na televisão do que na rádio, mas eu sou um homem de rádio, né? Sempre comecei em rádio, o rádio que está comemorando 100 anos no Brasil. Aliás, segunda-feira a Prefeitura de São José, por intermédio do presidente Robertinho da Padaria, vai homenagear muita gente aqui, radialistas da cidade, rádios, emissoras, na Câmara Municipal, a gente vai estar lá. E o rádio sempre fez parte, né, da vida do brasileiro, a gente acompanhando jogos por rádio, depois chegou a televisão. E aí, quando você fala isso, ouvindo o professor Evaldo citando o caso do Luiz Gustavo, me lembro de uma frase que eu ouvia muito tempo dizendo o seguinte: futebol é uma bênção. E que muitos jogadores, ex-jogadores principalmente, já tiveram a sensatez e a humildade de reconhecer que se não fosse o futebol, muitos deles nem vivos estariam. Muitos vieram do morro, muitos vieram da comunidade, muitos tinham uma amizade dura, difícil, e o futebol tirou eles dessa linha, né? E que levou exatamente para um lugar onde hoje tem muita gente aí milionária, jogador de futebol, e que se não fosse o futebol, fatalmente não estaria numa situação melhor. Eu vejo assim que o futebol hoje ainda através de escolinhas, né, por meio das escolinhas que o Evaldo comenta. Aqui a gente estava falando do Moreira, que tem a escolinha Moreira, com tantos jogadores revelados, espalhados pelo mundo afora. O Casemiro é o ícone, né, mas tem tantos outros aí. Que realmente esse trabalho tem que ser feito. Aquela velha frase, né, vamos tirar a criança da rua, ela não pode ser uma frase vazia, ela tem que ser uma frase com efeito moral e acontecendo de fato. Você levando, tirando da rua, né? Gosto muito de escolas em tempo integral, que a criança chega cansada em casa à noite já, não dá tempo de fazer nada de errado, né? Então, e tendo todo esse trabalho realmente para fazer o esporte. O esporte é vida. Num lugar, numa cidade onde o esporte é prioridade, a saúde você gasta menos, porque vai muito menos gente se internar. A parte de problemas sociais você tem muito menos, porque o esporte é inquestionavelmente, né, um ganho extraordinário para a vida de qualquer um. Então, quando a gente tem isso, a gente fica muito feliz. Então, hoje aqui falando de atletas, né, você tem o Roque Júnior, que eu conheço a história dele, vindo aí do interior de Minas, chegou aqui em São José, aquela coisa toda simples, o pai dele batalhando, um garoto que venceu na vida. Então, existem exemplos extraordinários aí, e o fato citado pelo Evaldo Luiz Gustavo, que falou, eu quero ser jogador de futebol, jogar no Brasil, jogar uma Copa, jogar fora do país. Essa perseverança o brasileiro pode ter, né? O garoto pode ter, porque sabe que aqui esse caminho existe, desde que muito bem trabalhado, né? Você não pode, como tem muita coisa errada que acaba sendo feito por aí em termos de organização. Quando é bem feito, a gente tem um bom resultado. Bacana, Carmo. E pensando, né, nisso que você falou, eu já puxo para um outro tema que a gente queria tratar, que é a questão econômica, né? Quando a gente pensa que o futebol ficou caro, né? Eu vi inúmeras vezes você debatendo isso no programa esportivo onde você trabalha, e aí eu queria perguntar para vocês, né, no sentido da gente pensar que, né, dessa profissionalização da gestão esportiva que a gente escuta muito, né, professor? O que você teria a dizer disso daí, dos clubes da nossa região, né? Pensando aqui
no sentido de fomentar os clubes da região aqui? A minha opinião, a minha visão seria o seguinte: antigamente nós tínhamos clubes profissionais, acho que até o Carmo pode me ajudar, Caçapavense, tinha Epacaré, né? Epacaré de Lorena. Lógico que eram outros tempos, mas hoje, se você for ver uma estrutura de um clube profissional, ele tem lá o executivo de futebol, ele tem várias funções dentro do departamento profissional, que são profissionais que agregam, né, e formam também aquele time que irá analisar o jogador. Hoje você tem psicólogo, nutricionista, né? Quem introduziu isso aí foi nos anos 90, Vanderlei Luxemburgo, né? Colocou psicólogo, nutricionista, e agora foi profissionalizando mais. Aqui em São José, parece que o São José virou SAF, né? Pindamonhangaba, nós temos uma equipe surgindo, que é o Pinda Futebol, né? O nosso colega Fábio Luciano. Ele tem uma visão bem ampla, né, da parte profissional do futebol, e se as equipes não tiverem essa visão, as dificuldades vão aparecer. Nós temos clubes aí, a gente comenta jogos pela TV Federação e a gente observa, né, os clubes que a gente vai, nos jogos que a gente vai comentar, as dificuldades que os clubes têm. E até tive recentemente conversando com o presidente da Penapolense. Ele falou: olha, o futebol está no sangue, eu me afastei e agora eu voltei. Quando eu me afastei, o time caiu de divisão, está na última divisão agora. É o seu Nilson, Dr. Nilson, ele é médico. Então ele está tendo essa visão agora de profissionalizar o departamento dele, todos os departamentos dele, amador, profissional, né? Então, em relação ao Vale, nós estamos no caminho certo. Com o início do São José, temos o Atlético Guaratinguetá, que o Carlito, né, tem uma experiência muito grande também, passou por grandes clubes, Pindamonhangaba, que está engatinhando agora, e se os clubes não tomar por esse caminho, por esse norte, vai ficar na mesma, vai ter essa mesma dificuldade em todos os anos. Acho que é isso, né? O futebol ele é muito complexo, né? E pensando nessa questão econômica, ainda puxando, continuando nesse... É interessante assim, né? Por exemplo, não sei se você vai falar dos... São quantos jogadores você colocou? São 10. 10 jogadores. Obviamente que nenhum deles foi convocado para a seleção atuando no time aqui. O Roque Júnior e o Viola não jogavam no São José como foram para a seleção. O Zito não jogava em Roseira, né? O Luizão não jogava em Guará, o Alfredo Ramos não jogava no Jacareí. Todos eles atuavam, já tinham saído. Mas a gente teve um técnico, né? Aimoré Moreira, que era técnico do Taubaté e da seleção brasileira. Mas era uma outra época também, né, Carlos? Porque o futebol era meio amador, né? E era amador, e as seleções não eram a seleção brasileira, eram as seleções regionais que representavam o Brasil em mundiais. Né? Mas ele foi o técnico da seleção campeã em 62, né? Então, sim, pouco antes com o Taubaté. Foi um negócio assim extraordinário a presença. Inédito também. Inédito, né? A presença dele com o Taubaté. Mas o que eu vejo assim, quem trabalha com a criançada, que a gente tem, acho que o Itamar, na Secretaria de Esportes, trabalha, vem tudo e tal, eu queria citar um caso do Roque Júnior. Porque o Roque saiu do São José e foi para o Palmeiras, em 95, né? Foi junto com o Silva, com o Cris, o Roque ficou, o Cris também, o Silva voltou, está lá em Volta Redonda, foi rodar por aí. O Cris ficou um bom tempo no Palmeiras, o Roque foi o que vingou mesmo. O Cris deu certo também no futebol do Brasil, atuou em muitos clubes, né? E o Roque depois foi vendido para o Milan. Depois do Palmeiras ter sido campeão da Libertadores em 99, ele foi para o Milan, foi campeão mundial com a seleção em 2002, ele teve na Inglaterra, teve em outros clubes e voltou. E daí ele criou a Primeira Camisa, o Futebol Clube Primeira Camisa aqui em São José dos Campos com o time dele. Ele queria primeiro ajudar o São José e entrar no São José. O São José tem um conselho deliberativo, agora mudou para a SAF, como disse o Evaldo, é outra história, mas sempre teve muitas dificuldades e tal. Ele não gostou da ideia e, seguindo o caminho dele, ele montou o Futebol Clube Primeira Camisa. Foi parceiro da prefeitura e até teve uma briga depois de uns jogos abertos, que acabou combinando com a saída dele, aquele negócio todo. Mas o Roque, eu me lembro bem disso, ele contou para nós, a molecada vinha jogar no Primeira Camisa, que é o time do Roque Júnior. Pô, peraí. Eu vou jogar no Primeira Camisa, você vai no São José, no Taubaté, não, eu vou jogar no Primeira Camisa, é o time do Roque. O Roque vai me levar para o Barcelona, para o Real Madrid. O Roque abre a porta lá. E a molecada, um dia ele estava contando 2 ou 3 garotos lá,
sub-15, sub-16. Falou, quando é que você vai levar a gente para a Europa? Aí ele fechou a porta lá e falou assim, queria que vocês soubessem, contou a história dele no São José, chegando, com dificuldades. E falou, depois de passar pelo São José, eu fui para o Palmeiras. Do Palmeiras eu fui para o Milan. Daí que eu fui para a seleção e me tornei, felizmente, um grande astro do futebol mundial. Vocês estão achando que só porque eu tenho... Vocês vão sair daqui direto? Aí ele citou também. A primeira cabeça jogava a Série Bzinha do futebol paulista, que é a 4ª divisão do futebol de São Paulo, portanto a 8ª divisão do futebol brasileiro. Ele falou, vocês estão na 8ª divisão do futebol do Brasil. Vocês chegar na 1ª divisão tem 7 anos, certo? Foi a primeira cabeça, subir para a Série A3 do Paulista, Série A2, Série A1, Série D, Série C, Série B, Série A. Fez essa... Ele falou, vocês acham que daqui vocês já vão? Vocês estão entrando aqui porque acham que eu sou essa ponte que vou levar vocês? Não é assim. Quem tiver condições, vai ter um caminho mais curto. Quem não tiver, não vai ter, né? Então a molecada já fica, muitos pensam assim hoje, da possibilidade de nem passar por um time pequeno, né? De já querer, e hoje muitas vezes nem querem já. O Luiz Gustavo é um exemplo, né? Ele não jogou em nenhum clube do Brasil, foi direto para fora do país. Como ele tem outros, o Hulk, o próprio Daniel Alves um pouquinho, tá, outros assim, e que se estabilizaram fora do Brasil. Então... Mas não é fácil não, você tem que saber jogar. E a dificuldade do garoto que tem que morar sozinho, que tem que ficar longe da família, né? E o pessoal, e muitas vezes a família acha ali está a minha aposentadoria, o meu futuro. É esse garoto que eu vou investir tudo nele, porque daqui 40 anos, 30 anos eu estou sossegado. Muitos pensam assim e jogam toda a responsabilidade em cima de um garoto, o que não é justo. Eu acho que, né, puxando o gancho da sua fala, eu já queria também, né, trazer a questão da formação dos jogadores de futebol, né, e como que você vê a perspectiva, né, da formação, como você falou, né, o futebol não é só jogar bola, né, tem essa questão aí, eu vou jogar bola, vou bem e vou para algum clube, mas aí quando um dirigente, né, no caso do Roque Júnior, com essa história aí muito bacana, ele traz a realidade, né? E como que o futebol pode contribuir na formação, né, do indivíduo e também do jogador, né? E eu cito outro caso, o Ito vai se lembrar quem está aí, o Ademir Melo, né? Ex-técnico, jogador técnico do São José. Ademir Melo era com uma sinceridade, uma simplicidade, uma sinceridade. Então ele chegava no jogador com 20 anos e falava assim, filho, vamos fazer o seguinte, procura GM, Embraer, vê ou não lhe dá, porque aqui não vai dar, tá certo? Então, siga o seu caminho, procura, você vai ser engenheiro, vai ser um fresador, vai ser um vendedor, mas na bola você não... Pronto, aí ele falava, Carmo, os pais da mulher vieram brigar comigo, porque eu falei pro filho que ele não tinha bola para jogar, era sincero, porque tem pai que acha que o técnico, o Evaldo passa muito por isso. O professor não sabe nada. Professor, o professor mandou você jogar na meia, não joga não. Vem aqui para a esquerda, que ele não sabe nada, né? Então, acha que o filho é injustiçado. Meu filho era para estar no lugar do Neymar lá no PSG. Ele não está porque o Evaldo não deixou e tal. Sempre, quando há uma consciência, e o Ademir Melo era assim. Eu chego no garoto, treinou. Garoto, você não precisa vir mais não. Tem um amigo na GM, o Tércio, procura ele lá, e ver com ele que eu caminho você para lá, que dá pra... lá tem um time bom, né, de fábrica, lá você vai mas aqui não dá. Eu acho que essa sinceridade é importante, e os pais é que tem que ter a cabeça de saber o seguinte, eu tenho uma filha que queria jogar bola, eu achava que ela ia jogar bem, quando um dia eu falei, só esquece, você não sabe nada, e não foi, porque esse tempo não dava certo. E eu acho que você falando, né, me veio na cabeça uma história que a gente teve recente, como é o nome dele? Do Odirley. O Odirley, ele falou, o Evaldo me colocava de lateral direito, eu queria ser centroavante. Aí eu queria ser centroavante, não sei o quê. Conta um pouquinho dessa história aí, que eu acho que é uma história que bate muito do que o Carmo está falando, né? Verdade, Theo, é uma história bem legal. Quando eu estava iniciando com escolinha, né? Estava na faculdade ainda. E aí nós estávamos no shopping lá sábado, né, fazendo a exposição, mas anteriormente, sempre quando eu encontrava com ele, hoje ele é funcionário da prefeitura de Pindamonhangaba, e ele vinha, olha, eu só não fui jogador porque eu cheguei lá no primeiro dia, falei que era centroavante e você me colocou na lateral, entendeu? Então você fez isso comigo, e isso me marcou, mas aí ele dá risada, né? E ele fez até um vídeo no Instagram, né?
mandando um recado pro Tite. Tite, você convocou o Daniel Alves com 39, por que não me convocar? É culpa do professor Evaldo, porque eu sei que eu vou ser um bom lateral. Então são histórias que marcam, né? E isso que o Carmo falou realmente acontece. Os pais têm uma visão, até mesmo o garoto, eu sou centroavante, eu sou zagueiro, entendeu? Então, aí você coloca para jogar, faz uns 2 treinos coletivos, né? E aí você vê qual que é a adaptação que o garoto serve para ele continuar tentando, né, ser jogador ali. E eu tenho muita história disso aí. Eu tenho pais também que têm filhos no exterior e aí eu até perguntei, né, quanto que o seu filho, como que é o salário, né, no exterior, né, ela falou, não, eu pago tudo. Eu pago o salário dele, pago a estadia dele no clube, por minha conta. Então ele vai tentar até os 18 anos. Então tem muito disso, né? Muitas histórias que o pai tem uma visão, mas realmente chega um certo momento que o garoto tem que pensar em fazer outra coisa. Aqui em São José a gente tem um atleta cidadão, né? Que faz um trabalho extraordinário aqui, que há muito tempo que era projeto Atleta Cidadão, virou programa, né? Desde o tempo que o Emanuel Fernandes assumiu a prefeitura em 93, que colocou o professor Glauco para ser o secretário de esporte. Me lembro de uma reunião que a gente teve na GM e muita conversa a gente teve lá naquele momento. São José se contentava em ganhar os jogos regionais para passear nos jogos abertos, né?